Olá, muito boa noite. Muito boa noite. Iniciamos mais um evento promovido pela Associação Médico Espírita do Pará, em parceria com o Jardim das Oliveiras. Hoje receberemos o Dr. José Roberto Santos, uma ilustre presença de um colega já com muita experiência como palestrante, muita experiência na área que vamos conversar hoje. O tema hoje será experiência de quase morte. Então eu vou apresentar aqui o meu convidado antes que ele apareça aqui para a gente adicioná-lo. Perdão. Hoje falaremos com o Dr. José Roberto Santos. Ele é médico com especialização em medicina interna, reumatologia e medicina intensiva. Pós-graduação em cuidados paliativos, coordenador de terapia intensiva, da unidade de terapia intensiva do Centro Médico Hospitalar em Vila Velha, Espírito Santo, fundador e atual presidente da Associação Médico Espírita do Espírito Santo, coordenador de bioética da AME Brasil, da Associação Médica do Brasil. Então essa é a nossa ilustre presença hoje, nosso convidado especial, que já está entrando aqui conosco. Vamos aguardar só um pouquinho. Vamos ver, acho que agora sim. Doutor José Roberto vai entrar para a gente levar esse papo sobre experiência de quase morte. Já está aí ele. Salve, salve, doutor. Como vai? Alô, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Um prazer enorme lhe receber aqui. A nossa AME Pará, o nosso Jardim das Oliveiras. Estamos aqui para esse bate-papo agradável nessa noite. Com certeza. O prazer é meu. Com muita luz, eu agradeço, muita informação. Agradeço a vocês da AME Pará, você, Fábio, Alberto, pelo convite. Quem diria, né, que um dia a gente estaria aqui ao vivo, né, falando aí para a turma aí. A gente conversava agora há pouco, né, Zé Alberto, a gente conversava que ele não tem tanta experiência com o Instagram, só com as outras plataformas. Eu disse, olha, você vai ter que entrar em campo sem treinar e fazer o gol ainda, né? Aqui a gente está fazendo muito pelo Zoom também. Pois é, Zoom. Tem várias reuniões durante a semana. Claro. O Instagram é um pouco mais complicadinho, mas já deu certo já deu certo. Querido, vamos conversar hoje sobre experiências de quase morte, né? Eu só, antes de passar a palavra, eu vou já avisar a turma que nos segue aqui, que já estão colocando comentários, que a gente vai fechar a área de comentários aqui que estão abertas, e a pessoa que quiser fazer pergunta e deve fazer pergunta que a gente vai trazer no final do bate-papo, é só clicar nessa interrogação que tem na parte inferior aí do Instagram, tá? Então, quem quiser fazer pergunta ao final, pode já ir escrevendo, que ao final eu vou trazer as perguntas para o doutor Zé Roberto conversar com a gente e respondê-las. Então, estou desativando aqui os comentários e, repito, vamos colocar a possibilidade das perguntas pela interrogação que fica na parte de baixo aí, gente. Querido, vamos conversar então sobre experiências de quase morte. O que você tem para trazer aí? Talvez primeiro apresentar esse tema para quem não conhece ainda. Fique à vontade. Eu vou fazer um histórico e depois falar um pouco, né, dos dias atuais, a relação da ciência médica com a EQM também, tá? Perfeito. Aí se você quiser interromper também, fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Tá ótimo. Falar de experiência de quase morte, a gente tem que falar do Dr. Raymond Moody Jr., né, que foi o primeiro a estudar, a lançar um livro sobre esse assunto e cunhar o termo experiência de quase morte. Dr. Raymond Moody, ele era estudante de filosofia quando ele se interessou pelo assunto morte, e ele ia muito em seminários sobre morte e ouvia pessoas falando, né, que tinham parentes ou elas próprias, né, tinham vivenciado experiências
no limiar da morte, interessante, que ele começou a notar e se interessar pelo assunto. Depois ele entrou para a medicina, a área da medicina, e durante o curso de medicina ele fez um estudo, criou um projeto de entrevistando essas pessoas, e ele chegou, antes de se formar como médico, a lançar um livro, que foi o livro Vida Depois da Vida, né, que foi um marco na história da EQM. E ele viu o seguinte, que pessoas, 150 pessoas dos Estados Unidos, ele fez uma entrevista completa e colocou nesse livro dele, né? Eram pessoas de diferentes estados, diferentes níveis socioeconômicos, né? Níveis culturais diferentes, crianças, idosos, jovens, nesses 150 pessoas, né? 150 pessoas. E ele viu o seguinte, que os enredos que as pessoas vinham falando eram muito parecidos. Então, eram pessoas que vivenciaram assim, situações clínicas, né, ou traumáticas de quadros graves que levaram a uma situação de quase morte. Muitas delas até com parada cardíaca, que foram ressuscitadas. Tá? E essas pessoas voltavam falando histórias bem semelhantes, assim, né? Então ele criou esse enredo, né, que são os elementos da experiência de quase morte. Quais são esses elementos? Primeiro, a pessoa, vamos colocar assim, uma pessoa que sofreu um infarto, tá, uma parada cardíaca. Então ela é atendida, vai para o hospital e na sala lá da emergência ela é reanimada. Durante essa reanimação, aquelas pessoas contavam que elas viam saindo do seu corpo, elas se viam, né, em uma situação acima do corpo, vendo o seu corpo ali, sendo atendido pela equipe médica, tá? Viam situações ocorrendo naquele ambiente, fora do ambiente daquele hospital. Alguns tinham a visão de um túnel onde elas entravam nesse túnel. No fim desse túnel havia uma luz, e elas iam em direção a essa luz. E nesse caminhar da luz, elas encontravam com outras pessoas que também estavam caminhando para a luz, ou até com pessoas conhecidas que já haviam falecido, que vinham como se encontrá-la, caminhando com ela junto para a luz. E é muito interessante que muitas dessas pessoas, elas não haviam conhecido em vida, mas quando voltavam, outra pessoa falava, não, essa pessoa é sua avó, seu tio, alguma coisa assim. Informações interessantes. E quando se aproximavam da luz, elas ficavam encantadas, porque era uma luz assim diferente, né? Uma luz brilhante, mas que não ofuscava os olhos, que transmitia uma energia muito boa e assim, uma sensação de querer ficar ali naquela luz. Alguns identificavam essa luz como um ser de luz. Um chamava de Jesus, outro de Deus, conforme a condição, né, cultural, religiosa de cada um. Mas era assim, uma sensação muito agradável. A maioria dessas pessoas queriam ficar e não queriam retornar. Alguns viam um limiar, né, uma fronteira com alguns falavam outras vidas, né? Viam pessoas de luz do outro lado e tinham assim alguns elementos assim que a gente chama de fantásticos, né? Assim, experiências fantásticas. Pessoas saíam desse mundo e iam para o universo, vendo outros seres, né? Não humanos, né? E tinham contato com elas. E por algum motivo elas retornavam ao corpo. Na maioria das vezes, por uma ordem, vamos dizer assim, desse ser de luz. Então, você tem que voltar. Você precisa voltar. Você deixou coisa inacabada. Você precisa cuidar do seu filho. Mas a grande maioria delas queriam ficar, não desejavam voltar. Mesmo pessoas que não tinham, que tinham uma vida boa, relativamente confortável, a paz, a sensação era tão boa que a maioria gostaria de ter ficado ali naquela situação. Então ele definiu isso como uma experiência de quase morte.
uma experiência mística, né? Mas o que é interessante é que era assim, muito semelhante entre as pessoas. Tá? E isso aí, depois que ele publicou esse livro, isso se espalhou pelos Estados Unidos. E muitas daquelas pessoas que vivenciaram aquela experiência passaram também a escrever livros, a relatar os seus casos. Aí surgiram também vários profissionais da área da psicologia médica também, que começaram a estudar o assunto, publicando também livros. Então, nos Estados Unidos, a experiência quase-morte é muito discutido, muito debatido. Aqui no Brasil, não. Pouco se fala sobre isso. Tá? Nos Estados Unidos, teve uma pesquisa do Gallup, em 1992, eu achei até meio assim, um número muito alto, mas pela pesquisa deles, eles acreditam que 13 milhões de pessoas nos Estados Unidos passaram por experiência quase-morte. Eu vi essa pesquisa, achei um número alto também, né? De 10 a 15%. Né? É isso. Por que então quase ninguém ouve falar nisso? Você falar de EQM aqui no Brasil, quase ninguém sabe o que é. Tá? Uma justificativa é que as pessoas têm medo de falar que passou por uma experiência de quase-morte. Porque acham que as pessoas vão rotulá-las como malucas, né? Como doidas, como que aquilo é invenção, que aquilo não existiu. Principalmente se falar para um profissional médico, que não, né? Que não tem um conhecimento assim, espiritual, né? Da vida, né? Então, isso aí se espalhou. Eu, aqui no Brasil, fui um dos tocados, né? E quando eu li o livro do Dr. Raymond, na década de 80, também eu me apaixonei pelo tema, e eu já gosto do tema morte, né? E comecei a estudar também. Eu cheguei a ter um site, fiz pesquisa, retrospectiva, tá? Cheguei a ter 14 casos, bem definidos, assim. Mas depois por motivo de trabalho, dificuldade, né, eu tive que parar um pouquinho. Mas li muito, assim, sobre o assunto, tá? E nos últimos 4 anos eu parei um pouquinho. Eu agradeço até você, a sua chamada, que me despertou novamente, porque é um tema fascinante, tá? Muito fascinante mesmo. A EQM, então o Raymond, né, Dr. Raymond, ele classificou em EQMs positivas e negativas. O que são as EQMs negativas? EQM negativas não segue esse enredo que eu falei. Uhum. Já tem um enredo de medo, né, de uma escuridão nos relatos, né? Alguns falam de seres, assim, vamos dizer, não humanos, animalizados, né? Animalizados, que geraram medos. Mas no final da experiência, a maioria tem uma transformação positiva, mesmo com um enredo negativo. E que parece que essas EQMs negativas, elas se davam mais em pessoas que tinham aquela religiosidade muito fanática, né? Aquela crença no inferno, né? No céu, inferno. Muito dogmático. E suicidas. Né? E suicidas, dogmáticos, isso mesmo. Isso estaria uma proporção de 7 a 10% das EQMs seriam negativas. A maioria positivas. E uma coisa interessante também é a EQM em crianças, tá? Que passaram também a ser relatadas, né? Com um enredo bem parecido também com a dos adultos. Mesmo crianças pequenas, de 2, 3 anos, têm relatos bem interessantes de EQM. Né? Uma delas virou até filme, né? Recentemente fizeram um filme de uma EQM infantil, bem rico, um filme bem produzido em Hollywood. Interessante, doutor, a gente está trazendo essa transformação, possivelmente o senhor vai falar nele ainda, mas eu vou me antecipar. São os estudos do Pim van Lommel, né? do médico holandês, que traz assim, uma repercussão fantástica dos pacientes que sofreram EQM,
tanto positiva quanto negativa, inclusive dos seus familiares. Quer dizer, há uma modificação com a riqueza de história, de emoção, de sentimento que eles trazem da experiência, há uma transformação muito significativa no meio em que o paciente vive, né, normalmente familiar. E a ponto de todos eles relatarem uma maior aceitação da vida após a morte, uma maior compaixão com o próximo, uma maior resiliência perante as situações negativas da vida. Quer dizer, fatores muito positivos, né, que modificam literalmente. E aí o interessante é que o Pim Valome ele fez a pesquisa com 2 e 8 anos. Ele falou, não, de repente 2 anos é pouco, vai que o cara esqueceu e já está levando a vida anterior. Não, se sustentava as modificações. Isso realmente é fascinante, né? Você tocou quando eu ia falar da transformação. O grande, eu acho, auge da EQM é a transformação da personalidade das pessoas. Muitos que eram suicidas voltaram depois da sua experiência, valorizando a vida, não pensando mais em suicídio. A grande maioria mudou de profissão, tá? Grande parte delas foram para a área religiosa, né? Se tornaram pastores, teólogos, e buscaram assim, sempre uma vida assim, de ajudar os outros, entendeu? Ajudar o próximo. Não tinham medo da morte mais. Voltaram-se mais também mediunizadas, vamos dizer assim. Algumas começaram a adquirir vidência, clarividência, entendeu? E além tem a Phyllis Atwater, que é uma experiente, né? Que ela tem a maior pesquisa nos Estados Unidos com experiência quase morte. Ela escreveu o livro Muito Além da Luz, onde ela entrevistou 700 pessoas que tiveram experiência quase morte. Interessante que ela fala que não só a pessoa muda na questão emocional, personalidade, não, mas também fisicamente, tá? É como se as pessoas se tornassem mais elétricas, vamos dizer assim. Inclusive, assim, alterando por exemplo, a pessoa passa na rua, ela é como se estivesse eletricamente carregada, ela altera luzes, piscam, apagam, aparelhos de TV mudam de canal sem a pessoa tocar na TV. Assim. Fenômenos eletromagnéticos, né? Como principalmente aquelas pessoas que tiveram contato com essa luz, com esse ser de luz, elas vêm recarregadas energeticamente. Tá? Isso me tocou muito, assim, me chamou muita atenção. 25% dessas pessoas não conseguem usar relógio, porque o relógio não funciona. Isso também foi confirmado pelo Melvin Morse, né, que é um pediatra também, começou a estudar EQM, né, e depois também partiu para adulto, não só na pediatria. E, assim, esse estudo do Pim Van Lommel foi muito interessante, que foi na Holanda, né? Ele é um cardiologista, Isso. E ele reuniu 10 hospitais na Holanda, 344 pacientes, né? Que sofreram parada cardíaca por infarto. Então, o estudo dele foi bem dirigido para esse grupo, né? E ele viu que 12% desses 344 pessoas tinham relatos de experiência de quase morte. E ele fez isso aí que você falou mesmo, ele fez uma avaliação dessas pessoas 2 e 8 anos depois. E ele viu que, depois de 2 anos e de 8 anos, as pessoas que sofreram infarto e tiveram experiência de quase morte, elas tiveram uma transformação da personalidade, naquilo que nós já falamos. E as pessoas que tiveram infarto e não tiveram EQM, não tiveram transformação. Porque você poderia dizer que quem transformou foi o infarto. Né? Foi aquele evento de quase perder a vida, transformou, não, mas foi a experiência quase morte.
Tem tá? também o Dr. Sam Parnia, né? Da Universidade de Southampton, nos Estados Unidos, É o, Sam, o Sam Parnia, né? o Sam Parnia, ele tem até um livro em português que é O que acontece quando morremos, tá? Uhum. Ele fez um livro, ele fez uma pesquisa lá, ele colocando mensagens em cima nas salas, né, de emergência, de UTI, ele colocava mensagens escritas na Figuras, luz lá. né? Figuras, mensagens, né? Figuras, alguma coisa, para a pessoa, para mostrar que quando a pessoa tivesse nesse desdobramento, né, do corpo, está desdobrado, para ver se elas liam aquelas mensagens. Uhum. Mas ele, assim, não teve um complemento do seu estudo, não. Eu fiquei meio decepcionado com o livro dele. Mas, assim... O Sampaio tem um dos trabalhos que eu acho interessante dele, foi um trabalho que ele pegou 2.000 casos e ele estratificou e compilou, assim, não só as experiências de QM, as experiências que os pacientes traziam, como o túnel de luz, a sensação de alívio da dor que estavam sentindo, o alcance de seres, muitas vezes desencarnados da própria família, etc. Mas ele fez um trabalho legal também compilando se o paciente teve uma parada cardíaca, se era um paciente que estava em coma, estratificando as medicações. Tem um trabalho muito interessante, além desse que o senhor mencionou, tem um trabalho interessante do Sampaio nesse sentido também, de documentação, importante, eu acho. Não, ele é uma pessoa importante, tá? Sem dúvida. Agora, eu acho que um aspecto importante também são as explicações, né? Para a EQM, né? Isso. Então, quais as causas da EQM? Quais as explicações que nós temos? Pela ciência tradicional, tem dois tipos de explicações, né? Que são as causas psicológicas e as causas fisiológicas. As causas psicológicas estariam ligadas mais à condição, assim, à cultura da pessoa, né? Condição emocional. Uma explicação seria que o medo de morrer, né, geraria essas imagens, e a pessoa, então, como uma fuga da morte, ela elaboraria todo esse enredo positivo. Tá? E essa questão religiosa, né, de ver Jesus, de ver, então, alguns tentam explicar por esse lado. O que vai contra isso é as experiências em crianças. Crianças pequenas não têm esses condicionamentos culturais e religiosos. E tem experiência também de quase morte. E criança pequena não tem medo de morte. Entendeu? E tem um detalhe importantíssimo também, né, doutor? A gente sabe que, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória, você está em anóxia cerebral, ou seja, você não tem atividade no córtex cerebral, que é a área do cérebro onde se formam as memórias, as percepções visuais. Então, se você não tem atividade, como é que você pode trazer memórias e conteúdos emocionais, né? com sentimento, com sensações claras, muito vívidas? Então, cai por terra quando a gente raciocina que não tem atividade cerebral, né? Como é que a pessoa desenvolveria uma memória ou criaria uma história sem atividade, sem atividade elétrica cerebral, né? Estaria dormindo, entre aspas, o cérebro, não é isso? Isso é outra explicação, né? A explicação fisiológica. Que a EQM seria uma alteração ao nível fisiológico do cérebro. Por exemplo, uma falta de oxigênio, um aumento de gás carbônico, ou determinados medicamentos que a pessoa poderia estar usando, ali, ou na anestesia, ou num pronto-socorro, que poderia afetar o cérebro desse. Mas é o que você falou. Como numa parada cardíaca, que a pessoa está sem circulação do sangue no cérebro, esse cérebro vai estar funcionando para dar essa riqueza, né, de imagens, né, de visualizações. E outra coisa, esse enredo da EQM, a pessoa que passou por isso, ela nunca mais esquece. Então, alguns falam, é alucinação da falta de oxigênio. A alucinação é uma coisa totalmente sem nexo, que a pessoa nem lembra depois. Você sabe disso, né?
Você é psiquiatra, né? Tá. Eu tenho pós-graduação em psiquiatria, eu sou radiologista com pós em radiologista. e terapia de regressão de memória. Pois é. Alucinação é uma coisa completamente diferente. As pessoas vêm com um enredo bem organizado, bem determinado, claro. Entendeu? Que marcam suas vidas. Né? E tem um caso interessante do Pim Van Lommel, esse aí é clássico, né? O Pim Van Lommel, esse estudo dele foi publicado no The Lancet, né, que é uma revista conceituada, né? Uhum. Revista médica conceituada, famosa, né? Em dezembro de 2001, esse caso dele. E ele relata o caso de uma pessoa, de um desses pacientes, que ele sofreu uma parada cardíaca na rua, lá chamaram a ambulância, veio logo, ele foi atendido. A massagem começou dentro da ambulância e foi prosseguindo até o hospital. Foi uma reanimação, uma ressuscitação cardiopulmonar demorada. Uhum. Tá? E depois a pessoa sobreviveu, é claro, né? E depois na UTI ela acordou e 3 dias depois ele viu passando uma enfermeira em frente da cama. Ele chamou, vem cá, vem cá. Aí ela achou estranho. Foi você que guardou minha dentadura, pegou minha dentadura e guardou. Você lembra quando você estava me atendendo lá, massageando meu coração? Pois é, você foi lá, o médico tirou minha dentadura, você pegou e botou naquela gavetinha lá da sala do pronto-socorro lá. E foi ela mesma. E ela ficou assustada com aquele relato dele. Então, é aquela pergunta que a gente faz, né? Como um cérebro que está parado, sem glicose, sem oxigênio, porque não tem a circulação, né? Ele vai vivenciar tudo isso, ver todas essas imagens. Como explicar que a pessoa tem uma visão fora do corpo de coisas que foram depois verificadas, né? Que foram comprovadas pelos relatos. Perfeito. Então, não tem como você afastar a hipótese transcendental. O que é a hipótese transcendental? É que é uma experiência espiritual. Que a consciência não está no corpo, não está no cérebro. E que ela sobrevive mesmo com o cérebro sofrendo. Então, essa experiência. Mente-cérebro, né? Separação mente-cérebro. Ou espírito-corpo, né? Vamos dizer assim, nós que somos espíritas, né? Uhum. Então, os próprios experientes em pesquisas, eles relatam que acreditam nessa explicação transcendental. A maioria dos experientes acreditam nisso. Uma história fantástica também, essa o senhor deve conhecer, é a da... Ela foi uma cantora americana, famosa. Canadense. Né? Canadense, né? Pam Reynolds, né? Pam Reynolds, fantástico esse cara. Fantástico. A história dela, o senhor pode compartilhar, pode contar pra gente. É um caso emblemático também, né? Fantástico. Ela tinha um aneurisma, né? Na fossa posterior, aneurisma grande. Grandes. Na época não tinha tratamento. Aí ela soube de um neurocirurgião nos Estados Unidos, se eu não me engano, no Texas, ou um outro estado lá que eu não lembro, que estava fazendo uma cirurgia que tinha dado sucesso e que ela foi atrás e ele resolveu operá-la. Então a cirurgia, assim, o relato é impressionante, porque além da anestesia que ela tomou, circulação extracorpórea, congelava uma parte do cérebro, porque não tinha, né? Condição do cérebro estar funcionando. E um detalhe é que a cirurgia estava sendo gravada, porque era uma cirurgia quase que inédita, né? E ela foi gravada toda a cirurgia. E aí que vem um detalhe interessante, que ela fora do corpo, trouxe depois detalhes da conversa entre o médico e acho que o instrumentador, o anestesista, trazendo coisas que eles não lembravam, que depois ainda não falamos sobre isso. Aí elas falaram sim, foram ver na filmagem, além da experiência que ela trouxe, tem esse detalhe interessante por conta da filmagem da cirurgia, né? A experiência dela é fantástica também, ela foi até o Ser de Luz, né? E ela fala também no momento lá que uma das médicas assistentes puncionou a femoral, né?
Isso. e depois teve que funcionar outra, ela dá detalhes, assim, técnicos da cirurgia dela que os médicos ficaram abismados. Aí, no final, tem um filme, né, sobre isso, pergunta ao neurocirurgião como ele explicaria isso. Ele falou, não sei explicar. Não sabe explicar. Quer dizer, ele também não tem o conhecimento espírita, né? Claro. Então ele falou que não sabe explicar, mas que ele não tem nenhuma explicação da ciência tradicional, entendeu? Materialista, né? Mas é muito interessante. Tá? Eu tenho quanto tempo ainda? Temos tempo, temos 30 minutos, já tem perguntas aqui. Se o senhor quiser dar uma finalizada, a gente vai para a pergunta, ou já posso levar as perguntas. Tá, então eu entendo assim que a experiência quase-morte é uma experiência espiritual, né? Tá? É assim, a pré-visualização, vamos dizer assim, do que acontece na morte. Né? É claro que quem morre não volta para contar, né? Então esses estão voltando para contar. Mas se você pegar psicografias, por exemplo, tem um livro da AME São Paulo, que são 45 casos de jovens que faleceram, né, por traumatismo craniano. Alguns relatam essa recapitulação da vida que acontece também na experiência quase-morte, que a pessoa revê sua vida toda. Tá, como se passasse um filme, né? Como se passasse um filme. É um outro elemento da EQM que eu esqueci de falar. A pessoa vê passar as coisas positivas e negativas de sua vida. Num tempo que não é o tempo terreno, porque ele vê como se fosse uma coisa de tudo, acontecendo tudo. Em segundos aqui na Terra. Interessante isso. Tá? Então a gente entende que é o espírito, né, através do seu perispírito, saindo do corpo. Por que o perispírito? Porque muitas dessas pessoas, elas são vistas em outros lugares, enquanto o seu corpo está sendo atendido ali no hospital. Algumas pessoas viram essas pessoas aparecerem em locais distantes, em outros estados, em outras cidades. Tem relatos fantásticos sobre isso. Né? E talvez hoje a experiência de quase-morte seja o melhor instrumento que a ciência tem para demonstrar a existência do espírito e a imortalidade. Né? Por quê? Porque ela não é um elemento, não está ligada a nenhuma religião, ela acontece com qualquer um. Eu acho assim que, como diz o Pim Van Lommel no seu artigo, ele mesmo fala isso, o paradigma hoje materialista, ele não, através das suas pesquisas, ele não consegue explicar a experiência de quase-morte sem uma orientação transcendental. Então ele tem que entrar no transcendental para explicar. E você sabe, Fábio, que o Pim Van Lommel, ele não é mais cardiologia, ele não está exercendo mais cardiologia. Né? Ele largou tudo para estudar consciência. Ah, que legal. Tá? Tem o livro dele, ó. Beyond não tem Life. em português, não. Uhum. É excelente, tá? Vale a pena ler. Quem quiser comprar, é Amazon, né? Na Amazon, tá? É a ciência da experiência quase-morte. Ele fala em física quântica, tem muitos estudos dele sobre consciência, está muito interessante. Tá? Muito legal. Ele foi no Mednesp, em Goiânia, o Pim Van Lommel. Eu tirei uma foto com ele lá, conversei. Que legal. É uma pessoa fantástica. Tá? Mednesp, e aqui no Brasil, para quem não sabe, é o encontro das associações médicos espíritas do Brasil, de 2 em 2 anos, e o próximo é no Espírito Santo, inclusive. Aqui, ó. Aqui com a gente. Estaremos aí. Divulga aí pra gente. Com certeza. Eu só queria deixar um recado também, que aqui no Brasil, quem está fazendo pesquisa agora é Alexander Moreira, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Alexander é um psiquiatra espírita. Fera. Tá? Ele dirige lá o NUPS, que é um núcleo universitário, né? Isso. Pesquisa em espiritualidade e saúde. E quem souber de algum caso, de alguma pessoa
que tenha vivido nessa experiência e que tenha se hospitalizado, tem registro em prontuário, procure ele lá, que ele tem interesse em conversar com as pessoas para esse estudo dele, para essa pesquisa dele. Para documentar, né? Para documentar. Eu queria, antes de abrir para as perguntas, que tem várias aqui já, inclusive, falar sobre um caso interessante que ficou muito conhecido pela notoriedade e pela riqueza do caso de EQM, que é o do Dr. Eben Alexander III, né? É um caso famosíssimo, porque ele escreveu um livro que foi best-seller. O nome do livro... Puxa, o livro estava aqui, agora há pouco. Bom, uma prova do céu, né? Isso. O Eben Alexander, só resumindo a história, porque eu acho interessante as pessoas também terem contato com esse livro, ele, muito ligado à ciência, um neurocirurgião, passa por uma experiência muito rica, uma EQM que ele detalha, que é muito bonita, né, no livro, e um neurocirurgião de Harvard, muito conhecido. Quando ele volta dessa EQM, muito tocado, né, porque ele quase morre, quase desencarna nesse processo, teve uma... Meningoencefalite, né? Isso. Bacteriana grave. Quando ele volta com toda essa riqueza de detalhes, o Dr. Eben, por ser muito ligado à ciência, né, por ser muito conhecido no meio da neurocirurgia de Harvard, etc., dos Estados Unidos, ele fica reticente se falaria ou não, e ele passa, isso que eu achei fantástico no caso dele, além, obviamente, da EQM muito rica, ele passa 4 anos estudando as possibilidades fisiológicas, neurofisiológicas, psicológicas, daquele evento que ele presenciou, né, que ele viveu. Né, aquele evento que foram 7 dias de coma e foram 7 dias de muita experiência no plano espiritual. E quando ele esgotou todas as possibilidades científicas, técnicas, ele fala, bom, eu vou colocar o meu nome, minha reputação, né, como médico, como cientista, em xeque e vou escrever um livro relatando tudo. E aí ele abre o jogo. Então é um livro muito interessante, principalmente para quem é ligado à ciência, quem é mais cético, né? Porque é uma quebra de paradigma, né? Ele rompe realmente com esse laço materialista de entender que o cérebro produz a mente, quer dizer, que o cérebro produz os sentimentos, produz toda a essência, e ele rompe com isso falando, não, cérebro é uma coisa, mente, consciência é outra, ou conforme a gente já conversou, corpo é uma coisa, espírito é outra. Muito interessante. E mudar neurocirurgião é difícil. É difícil. Porque eles já estão próximos de Deus, né? Então é complicada essa relação. Olha, o doutor Haroldo, nosso diretor aqui da AME, do Pará, colocou um comentário aqui. A realidade da EQM, da experiência de quase morte, nos leva a reflexionar qual o real sentido da vida. E ele continua, importante que a EQM nos permite admitir que continuamos vivos. Só o corpo físico termina. Realmente, eu diria que é uma reforma íntima compulsória, e a pessoa é convidada. Né? É interessante, em relação à transformação, é que, um detalhe que eu lembrei agora, é que o número de divórcios entre experiência e quase morte é muito maior do que na população normal, sabia? Eu sabia. Porque as pessoas voltam totalmente diferentes. E elas não aceitam mais aquele tipo de vida. Para outra pessoa que não entende, que não passou, é muito difícil aceitá-la, aquela pessoa. Então o número de divórcio é grande. Acaba sendo uma pessoa nova, né? Que ela recebe dessa experiência, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Pode falar. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que uns têm experiência e outros não têm? Ah, é uma pergunta boa, hein? Eu vou responder como um psiquiatra já. O que você acha sobre essa pergunta? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Vamos discutir. Não, acho que é uma pergunta interessante, porque a experiência ela é transformadora, né? Claro. Será que essas pessoas teriam algum merecimento, né, de passar por isso com uma chance, né, de modificar a sua vida? Eu penso nisso, entendeu? Assim, de uma moratória para elas mesmo. Exatamente. Talvez elas estivessem num caminho
né, inadequado, né? E, por algum motivo, elas tiveram que passar por isso para experimentar esse choque, né? Para essa mudança. Eu penso assim, entendeu? Ou também para trazer para nós a existência do plano espiritual, né? Com essa riqueza, né? Porque como muda a percepção dela, muda a percepção dos que estão em volta também, né? Dá mais conforto, né, para os que partiram e deixaram saudade. Acho que tem toda uma questões envolvidas importantes. Olha, tem uma pergunta aqui do Igor Benzecri, que ele pergunta assim: doutores, existe algum estudo em conjunto com as religiões em relação à EQM? Um estudo em conjunto, religiões em relação ao EQM? Não, eu não conheço, não. O que eu já li de diversos relatos são as diferenças de percepção, né, dos pacientes que estão vivendo a experiência, trazem de acordo com a sua vivência, com a sua cultura, com a sua religião. Então, alguns veem Buda, ou alguns veem os tibetanos, alguns vão ver os rabinos e até mesmo seres que já faleceram, já desencarnaram e pertenciam àquela estrutura religiosa, né? Então, talvez seja essa a pergunta, ou não sei se a gente já muita... O que acontece é que, dependendo da religião da pessoa, ela vai contar o enredo dela baseado no que ela entende. Então, não pode falar, essa luz era Deus, essa luz era Jesus. Não, essa luz era Buda. Né? Isso. Tem até um estudo do Ian Stevenson com Sam Parricha, lá da Índia, que eles viram isso, que os indianos, esse relato religioso é diferente, entendeu? Mas é o quê? É a tradução que eles fazem da experiência para a cultura deles, entendeu? Então, não sei se é isso que a pessoa perguntou, mas as diferenças são essas. Isso. Tem uma pergunta aqui da Fabiola, perguntando assim: analiticamente, após a experiência de QM, como lidar com a dificuldade de retornar com tantas verdades? A Phyllis Atwater, ela fala que a pessoa, para se ajustar à nova vida, ela demora 7 anos. Tá? Nesses 7 anos, a transformação de muitas pessoas é tão grande que ela precisa desse período de adaptação. E muitas vezes é um sofrimento, tá? Porque toda transformação gera um sofrimento, né? Claro. É um sofrimento para ela, para as outras pessoas. Entendeu? Tem um livro, que é filme também, Salvo pela Luz. Vale a pena ver isso. Que é um indivíduo assim, totalmente materialista, agressivo, que ele leva um choque, né, um raio, choque de um raio, ele é considerado até morto, tá? Ele depois ele volta à vida, né? E a transformação dele, ele coloca lá as dificuldades com a esposa, ele se separa, entendeu? É muito interessante isso. Tá? Mas é um período de adaptação que, se a pessoa não tiver, né, alguém do lado, até para explicar. Por isso que é interessante as pessoas se abrirem, né? Uhum. Para alguém que saiba ouvir essas experiências também e que saiba explicar, né? Porque aí ela vai ter Aí a importância também de ter algum terapeuta sim, que entenda disso, né? Que entenda, né? Que tenha abertura para essa compreensão. Porque as pessoas escondem isso e é um sofrimento, entendeu? Temos mais perguntas aqui. A Oceanira pergunta assim: boa noite. Não sei se já mencionaram. Vocês, como médicos, já tiveram pacientes que passaram por EQM? Apesar de eu estudar, eu trabalho em UTI, né? Depois eu não acompanho o paciente que sai da UTI. Então, experiência própria com o paciente, não. Eu tenho experiência de outras pessoas que me trazem pessoas para
ou em palestras espíritas que a pessoa aparece, ou mesmo outros colegas que trazem. Agora, eu tenho experiência familiar com Olha que interessante. com a EQM, tá? Entendeu? Eu também tenho experiências de pessoas não pacientes, mas pessoas próximas que não compreenderam o fenômeno, vieram conversar com a gente, passado alguns anos e preenchia todos os critérios aí, os 9 critérios básicos da EQM. Então, é um fenômeno frequente, apesar de não ser muito comentado realmente. Bom, mais uma pergunta aqui, vamos ver. Acho que aqui você já mencionou. Ela pergunta como é a experiência de pessoas com má índole, criminosos, se tem algum relato nesse sentido, né? Ó, o que a gente tem mais é de suicidas, tá? Mesmo suicidas, a grande maioria tem experiências positivas. Algumas negativas, mas assim, a grande maioria positivas e voltam transformados também. A grande maioria não quer mais, não fala em morte, em morrer, em novas tentativas de suicídio. Agora, assim, eu não li nada sobre, assim, índole das pessoas, não, assim, né? Também não vi nada estudo sobre isso, não, entendeu? Estudo sobre isso. O que a gente sabe é o seguinte, que o Dr. Raymond, ele fala 100% das pessoas têm uma transformação positiva. Ele fala isso, tá? Então, mesmo se a pessoa não tem, né, uma evolução espiritual ainda, a experiência é positiva, né, para ela. Ela desperta. Ela desperta, né? Muito bem. Querido, a gente está chegando já ao nosso final. Eu queria que você tivesse alguma conclusão, algum fechamento, pudesse fazer para a gente encaminhar aqui o final do nosso agradável e iluminado bate-papo. Só ver acho que tem mais uma perguntinha. Não, é só um relato de uma experiência. Isso depois a gente comenta. Então, se quiser fazer o fechamento para a gente concluir nosso papo. Eu agradeço imensamente a oportunidade, até para falar desse assunto, que é um assunto que me interessa. Eu, a partir dessa live, vou voltar aos estudos que eu tinha parado. Que bom, tá? Que bom. E estou à disposição de vocês, tá? Para falar mais sobre esse assunto também. Se tiver alguém que vocês conhecem e queira entrar em contato comigo, eu passo o e-mail depois para o Fábio. Perfeito. A gente pode ajudar no que for possível. Mas, assim, lembrar que quem está fazendo estudo científico mesmo é o Alexandre Moreira. Tá? E espero ter contribuído de alguma forma, né, para o entendimento de vocês. Obrigado. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu queria, antes de agradecer pessoalmente, eu queria comentar com os nossos amigos que nos assistem, que na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, 9 da noite, a gente vai receber o Dr. Décio Iandoli, falando sobre neurofisiologia do transe mediúnico, trazendo estudos novos aí que ele está fazendo junto com o Marco Antônio, estudos interessantes. Então, ele vai falar sobre o transe mediúnico, neurofisiologia do transe mediúnico, com o Dr. Décio. Próxima quinta-feira, dia 9/7, às 21 horas, aqui no Instagram. Tá? Gostaria de lembrar também a todos que a gente está no YouTube do Jardim. Esse vídeo vai para o YouTube do Jardim das Oliveiras. E que no YouTube do Jardim das Oliveiras tem uma playlist lá que chama Ciência e Espiritismo. Depois eu vou até lhe passar, que eu acho que eu não lhe passei, essa playlist lá, com vídeos curtos que nós estamos fazendo, com muito carinho, vídeos de 5, 8 minutos, que ligam aí os temas científicos com os temas espirituais. Basicamente com os temas que envolvem aí os pilares da doutrina espírita. Mas com bastante informação técnica e científica, essa é a nossa ideia. Então esse programa é Ciência e Espiritismo, e esse nosso bate-papo vai estar nessa playlist lá no Jardim das Oliveiras. Doutor Zé Roberto, mais uma vez, gratidão imensa de lhe receber. Foi um prazer enorme. Espero que essa seja a primeira de vários bate-papos. E ano que vem, com certeza, estaremos aí
sem Divulga aí pra pandemia. gente, hein? Vou divulgar que Isso, o eu vou Mednet mandar, Não, eu vou mandar material para vocês divulgarem, tá? pode mandar, vamos esperar E aqui. quinta-feira eu vou estar aí vendo o Mano Décio aí falar. Pronto, pode fazer uma pergunta bem, bem difícil para ele, vai fazer pergunta fácil. Querido, um grande abraço, um abraço a todos. Fiquem com Deus e muita paz aí para todos. Obrigado. Tá Até bom, logo. obrigado. Tchau.